Graça e paz, conectados com a palavra. Por que assim? Por quê? Um dos primeiros questionamentos de qualquer criança. Querendo satisfazer sua curiosidade, a pergunta da criança, então, é assim. Ela quer saber por que tais coisas funcionam e tal. Então, por que funciona assim? Ou por que você faz assim? Ou ainda, por que eu não posso ir com você? Há um livro na Bíblia que tem um nome de uma personagem chamada Esther. Esther, nome do livro, também o nome do principal personagem do livro. Esther pertence ao povo judeu que foi levado cativo ao exílio pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E agora esse mesmo povo está ainda no exílio, mas já sob o domínio dos medos e persas. Xerxes é o nome do rei. Sua rainha, chamada Vasti, por qualquer razão, por causa do seu comportamento, foi dispensada do cargo em função disso. E no capítulo 2 do livro de Esther, nós lemos um relato da escolha de uma nova rainha. E dentre as muitas jovens que foram apresentadas, Esther também foi apresentada, ela é escolhida. Agora tem um porém. Ela é do povo judeu, que tem as suas regras próprias, seus princípios próprios de conduta. O rei Xerxes não faz parte desse povo. Muito menos ele é um observador das regras e dos princípios dos judeus. Esther é uma hebreia que fora escolhida para ser rainha, a esposa de um rei gentil. Até aí, tudo bem, tudo mais ou menos, eu diria. Não fora o que segue. Um alto funcionário do reinado em vigor, cujo nome é Amã, tinha uma raiva incontrolável do povo judeu. Era contra esse povo de todo jeito. E planejou uma perseguição cruel. O referido funcionário recebeu do rei uma condecoração. O rei, sem saber dos pormenores, ele vai dando corda ao seu comandado. Mardoqueu, um parente da agora rainha Esther, entra em cena. O plano de Amã era exterminar os judeus. Até então, o rei Xerxes não sabia que Esther, sua rainha, pertencia ao povo judeu. Então a crise se estabelece. Algo precisa ser feito. Esther, a rainha, por conta disso, está numa situação difícil. Aí então, novamente, é a vez de entrar em ação Mardoqueu, primo e pai de criação de Esther. E diante da relutância de Esther, que estava em dúvida se deveria ou não se apresentar diante do rei, mesmo sem ser convidado para tanto, Mardoqueu então diz à rainha o que está lá no capítulo 4 do livro de Esther. Nós temos lá os versículos 12 a 14, dizendo assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa é a mensagem que deixa Mardoqueu para agora sua rainha Esther. Deus, na sua divina providência, já havia concedido oportunidades vantajosas a Esther e Mardoqueu. Isso antes de surgir o vilão do pedaço chamado Amã. Essa providência divina levou Mardoqueu a tomar atitudes que forçariam Amã a ir além dos limites, por assim dizer, dando vazão à sua ira contra os judeus, o que o levou à derrota pela sua própria violência.
Mas, todavia, contudo, entretanto e sobretudo, revela-se que a providência de Deus das palavras de Mardoqueu estão aí presentes quando ela dirige essas palavras a Esther. Quando ele diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Se naquela conjuntura, naquele momento, havia alguém que pudesse intervir e fazer algo, e desfazer e colocar por terra o plano massacrante do cruel Amã, esse alguém chamava-se Esther. Para nós, muitas vezes, o caminho que está diante de nós pode parecer escuro, tenebroso. Deus, no entanto, vê tudo. Vê, inclusive, o que está depois da curva, ou depois do obstáculo que existe no caminho. Então, devemos aprender com Mardoqueu e também com Esther a confiar em Deus. Quem sabe se não é para um momento como este que estamos no lugar onde estamos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Queria convidar você a, se possível, parar um pouco do que está fazendo e vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por esta maravilhosa lição que aprendemos com a vida de Esther e do seu parente Mardoqueu, que não se amedrontaram, mas que ficaram firmes na confiança em Ti. Mardoqueu diz que a solução viria de alguma parte, mas que haveria necessidade de agir naquele momento. Ó Deus, que nós possamos aprender a agir no momento certo, na medida certa, para que a Tua palavra em nós se cumpra. Em nome de Jesus. Amém.